Agora, senhor presidente. Sim, estamos ouvindo. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vou apresentar aqui o meu voto separado. O voto separado da reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento e de Administração Pública e Relação do Trabalho, sobre o projeto de lei número 350 de 2020. O projeto de lei número 350 de 2020 estabelece medidas emergenciais do combate ao novo coronavírus, Covid-19, no Estado. A propositura em epígrafe, de autoria coletiva das deputadas e deputados dessa Casa, foi publicada no Diário da Assembleia no dia 16 de maio do corrente exercício. Destacamos que o projeto tramita de forma virtual, sendo que a sua apreciação se dá de forma remota, segundo disposto no ato número 4, de 24 de março de 2020, bem como no ato do presidente número 31, de 30 de março de 2020, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa a possibilidade de ser instruídas, discutidas e votadas matérias em reuniões e sessões extraordinárias realizadas em ambiente virtual, mediante a liberação remota, empregando-se as soluções tecnológicas previstas no referido ato. Na sessão extraordinária realizada dia 20 de maio, foi aprovado o requerimento para que o presente projeto tramitasse em regime de urgência. Com isso, a proposição esteve em pauta por mais um dia útil, a partir da data da aprovação do referido requerimento. Nos termos regimentais, tendo recebido 279 propostas de emendas das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Posteriormente, como de rigor, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e Relação do Trabalho, e de Finanças, Orçamento e Planejamento, para ser apreciada segundo os termos regimentais. O senhor presidente da Assembleia Legislativa, com fundamento da linha D do inciso 3º do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, consolidado, convocou a reunião conjunta das comissões em epígrafe para análise e deliberação do projeto de lei número 350 de 2020. O voto apresentado pelo relator é favorável ao projeto na forma de substitutivo apresentado e contrário a todas as 279 emendas. Emendas apresentadas pelas senhoras deputadas e senhores deputados. Posição essa, e discordamos, com a devida vênia, eis que a propositura sob análise possui diversos dispositivos que estão em desacordo com normas constitucionais e legais de observância obrigatória, inclusive no tocante à questão financeira e orçamentária, o que demonstramos ao longo deste voto em separado. Do objeto da propositura. O projeto número 350 de 2020 tem por objetivo estabelecer medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus, Covid-19, dispondo que será aplicável enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 2.943, de 30 de março de 2020. O artigo 2º da propositura autoriza o Poder Executivo a efetuar remanejamento de recursos orçamentários necessários para a consecução das medidas instituídas pela futura lei, com a obrigatoriedade de comunicação ao Poder Legislativo acerca do detalhamento das operações efetuadas, pormenorizando o destino, a finalidade e os valores remanejados. Por sua vez, o artigo 3º determina que ficarão suspensas até o término da vigência do decreto de calamidade pública a inclusão e aos inscritos, a partir de 21 de março de 2020, os efeitos da inclusão de nome de pessoas físicas ou jurídicas
no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, no CADIM estadual. Na sequência, o artigo 4º do projeto estabelece que nos contratos de prestações de serviços contínuos regidos pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, a administração contratante deverá adotar todos os instrumentos previstos na legislação da emergência, em especial medidas de natureza indenizatória, objetivando a preservação dos vínculos empregatícios mantidos pelas empresas contratadas, enquanto perdurar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. O artigo 5º prevê normas de publicidade e transparência a serem observadas pelo Estado, pelos municípios, no tocante às ações voltadas ao combate e contenção do coronavírus Covid-19, determinando que sejam disponibilizadas informações sobre recursos públicos federais repassados, recursos do Tesouro Estadual, doações e outros recebidos pelo Estado de São Paulo, bem como os recursos públicos estaduais repassados aos municípios para enfrentamento da pandemia. O artigo 6º do projeto permite o atendimento médico através da telemedicina na rede pública estadual, enquanto durar a situação de calamidade pública, abrangendo a teleconsulta e telediagnóstico. A propositura dispõe ainda sobre os transportes no estado de São Paulo, prevendo que será proibido o transporte de passageiros em pé nos ônibus intermunicipais e regionais, a obrigação de observar a distância mínima de 1,5 m entre cada passageiro transportado em pé, nos transportes ferroviário e metroviário, e a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção pelos passageiros. Ainda, no tocante às normas de publicidade e transparência, o artigo 8º dispõe que o Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico da rede mundial de computadores diariamente, com linguagem clara e acessível, informações sobre a pandemia do coronavírus, Covid-19, contendo dados sobre o número de casos confirmados e de óbitos utilizando-se, para tanto, de dados estruturados em formato aberto, processáveis por máquinas referenciadas na internet e disponibilizados sob licença aberta para que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Prevê também o referido artigo que as informações previstas no seu caput, bem como as constantes dos formulários de notificação e de divulgação dos informes epidemiológicos deverão ser catalogados, levando-se em conta as variáveis raça, cor, gênero, idade e localidade. Na sequência, o artigo 9º do projeto estabelece que os profissionais da saúde da rede pública do Estado, atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus, Covid-19, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento, caso necessário, mediante aquisição do Estado, e que os proprietários dos hotéis ou pessoas similares de alojamento que hospedem os profissionais de saúde que trata o artigo será garantida pelo poder público indenização pelos custos da hospedagem, conforme critério e parâmetros dispostos em decreto do Poder Executivo. No tocante ao artigo 10º, este prevê que a administração direta e indireta do Estado, os hotéis públicos e demais serviços públicos de saúde ficam autorizados a receber doações de equipamentos de proteção individual, EPIs, bem como de respiradores artificiais e outros materiais necessários à prevenção e tratamento do coronavírus, Covid-19. Dispõe ainda
que, na hipótese de os IPIs doados excederem as necessidades do donatário, não poderão ser armazenados em estoque ou comercializados a terceiro, devendo ser encaminhados ao Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 para redistribuição aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Por sua vez, o artigo 11 do projeto institui no Estado de São Paulo um programa denominado Tamo Junto, com o objetivo de angariar recursos para o combate ao coronavírus Covid-19, destinado a todos os servidores públicos em atividade no Estado e titulares de cargos de provimento efetivo, mediante ingresso no concurso público, bem como os titulares de cargo com estabilidade assegurada pela Constituição do Estado. Estabelece o referido artigo que o servidor ou a servidora que pretender participar do programa Tamo Junto se habilitará em ferramenta virtual a ser criada e disponibilizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, que consistirá em uma doação de seus vencimentos no montante de, no máximo, 10%, revertido diretamente para o custeio de equipamentos e ações voltadas exclusivamente ao combate ao coronavírus Covid-19. Na sequência, os artigos 12 e 13 da propositura autoriza a concessão, incentivos fiscais e benefícios tributários para pequenas, médias e grandes empresas que, sem demitir qualquer um dos seus funcionários, tenha alterado seu objeto de produção para a fabricação emergencial de EPIs, respiradores e ventiladores pulmonares, e para empresas que tiverem suas atividades de produção e ou comercialização interrompidas ou alteradas em decorrência da atual pandemia. Verifica-se que o artigo 14 do projeto prevê que os supermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues e estabelecimentos similares que exerçam atividades consideradas essenciais deverão estabelecer todos os dias em que funcionários, horário especial exclusivo para o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. E, em caso de entrega no sistema delivery, os fornecedores também deverão priorizar o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. O artigo 15º da propositura pretende conceder auxílio emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica em valor mensal de, no mínimo, R$300, elencando as seguintes diretrizes. 1. O auxílio poderá ser pago antes da concessão medida protetiva prevista na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 2. A vítima deverá registrar a ocorrência através de boletim de ocorrência, presencial ou virtual, a ser beneficiária de alguma medida protetiva. 3. O auxílio poderá ser concedido sem prejuízo do direito de regresso dos valores despendidos pelo Estado contra o agressor. 4. O auxílio será concedido à mulher que comprovar insuficiência financeira, independentemente do recebido concomitante de outros benefícios sociais. O artigo 16º, por seu turno, prevê que o Poder Executivo promoverá ampla divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo em todos os meios de comunicação oficial, bem como todas as ações, programas e incentivos que sejam executados pelo governo do Estado de São Paulo, devendo ser reforçado durante a vigência da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19,